aprender tudo sobre a orca, também chamada de baleia assassina. O nome orca é cada vez mais utilizado pelas pessoas, mas muitas ainda usam baleia assassina. Orca foi dado pelos romanos da antiguidade, em comparação ao deus Orco, ou Orcus em latim. Na mitologia romana, ele era o deus do submundo, ou o espírito da morte. O nome científico da orca é Ursinus orca. O gênero Ursinus significa do reino dos mortos. Às vezes, elas são chamadas de blackfish, traduzindo para o português, peixe preto. Tudo bem, as orcas têm cor preta, em parte do corpo. Mas elas não são peixes, e sim mamíferos. E o nome baleia assassina, como surgiu? Muito bem, já vimos que as orcas são mamíferos, mas elas não são baleias. As orcas pertencem a uma família de animais chamada de Delphinidae, a família dos golfinhos, que tem próximo de 30 espécies diferentes, e entre elas, a orca, que é a maior espécie de golfinho do mundo. As orcas receberam o nome de baleia assassina pelas observações de antigos marinheiros. Eles viam grupos de orcas que caçavam e predavam diversas espécies de baleias. Como elas caçavam muitas baleias, os marinheiros a chamavam de assassina balenas, ou assassina de baleias. Um termo que acabou sendo mudado para o mais fácil, baleia assassina. As orcas são grandes e poderosos predadores, e não são cruéis assassinas de baleias, como pensavam os antigos marinheiros. Elas são animais carnívoros, e assim como várias outras espécies de animais carnívoros, elas precisam caçar. Os maiores machos de orcas já vistos até hoje chegavam a mais de 10 metros de comprimento e 10 toneladas de peso. Mas normalmente chegam entre 6 a 8 metros e 6 toneladas de peso. As maiores fêmeas podem chegar a 8,5 metros de comprimento, mas geralmente medem entre 5 a 7 metros e pesam de 3 a 4 toneladas. Os filhotes nascem com 2,5 metros de comprimento e pesando 180 quilos. A nadadeira dorsal dos machos mais velhos pode chegar a 2 metros de altura e 1 metro de largura. Aproximadamente 20% do comprimento do corpo do animal. Já nas fêmeas, essa nadadeira dorsal atinge entre 11 a 13% do comprimento do corpo. Elas têm formato mais reto nos machos adultos e forma de foice nas fêmeas e nos jovens machos. Já as nadadeiras peitorais, que são essas daqui, são bem diferentes. Elas possuem formas arredondadas, lembrando os remos de um barco. Nos machos, essas nadadeiras são bem maiores que nas fêmeas. O crânio das orcas tem 1 metro ou mais de comprimento e o maior cérebro de todos os golfinhos, pesando em média 5,6 quilos. Possuem um conjunto de mais de 40 dentes curvos e bem grandes, medindo cerca de 10 centímetros de comprimento e 4 centímetros de largura. Os dentes da parte de cima se encaixam perfeitamente nos espaços entre os dentes de baixo. A estrutura óssea e muscular das orcas é robusta e muito forte. Suas cores são inconfundíveis. É um bicho muito bonito. O dorso é preto, a barriga, o ventre e as laterais são brancas. Elas possuem também, acima e atrás dos olhos, manchas brancas. As partes brancas dos filhotes têm uma tonalidade amarelada ou alaranjada, que com o passar do tempo vai ficando branca. Machos e fêmeas têm diferentes padrões de cores pretas e brancas em suas áreas genitais. Nas costas, atrás da nadadeira dorsal, as orcas possuem uma mancha mais clara, geralmente cinza. Essa mancha é chamada de mancha de sela ou capa dorsal. O padrão dessa mancha é único em cada animal, como uma digital. Para identificar cada orca pesquisada,
Os cientistas tiram fotos e filmam os animais, verificando o padrão da mancha de sela. Também identificam cicatrizes, arranhões e pequenos cortes nas nadadeiras delas. Assim fica mais fácil reconhecer cada uma, acompanhar suas famílias, suas migrações e todo o seu comportamento. Já foram observadas na natureza, em algumas regiões do mundo, orcas totalmente brancas. Animais com essa característica genética são extremamente raros. Existem muitas discussões entre os pesquisadores sobre a possibilidade de existirem subespécies de orcas, já que alguns grupos apresentam cores e tamanhos diferentes. Pesquisas realizadas nas décadas de 1970 e 1980 na costa do Canadá e Estados Unidos identificaram 3 tipos distintos de orcas. Residentes são as mais comuns na costa do Pacífico. Elas não migram e comem principalmente peixes. Transitórias ou bigs. Big foi dado em homenagem a um pesquisador desses animais, Michael Bigg. São orcas que comem principalmente mamíferos marinhos. A mancha de sela desses animais tem algumas manchas pretas, e a comunicação por sons entre elas é pouco variada. Offshore. São orcas descobertas no ano de 1988. Elas vivem longe da costa, em mar aberto. Aparentemente são menores que as outras e provavelmente caçam mamíferos marinhos, como focas e leões marinhos, e também tubarões, já que apresentam diversas cicatrizes nas nadadeiras. Outras populações de orcas ainda não foram bem estudadas, por exemplo, as que vivem na região noroeste da Europa. A alimentação desses grupos espalhados pelo mundo todo também pode variar. As orcas das regiões do Alasca e da Noruega são comedoras de peixes, e seu comportamento é parecido com as orcas residentes. Já as que vivem no sul, na costa da Argentina, são caçadoras de mamíferos marinhos, principalmente lobos marinhos e leões marinhos. Elas se comportam de forma parecida com as transitórias. Na década de 1980, pesquisadores russos classificaram 2 espécies pequenas de orcas, chamadas de Ursinus nanus e Ursinus glacialis. Mas os pesquisadores atuais não consideram esses animais como espécies diferentes. É fato que existem grupos diferentes de orcas espalhados pelo mundo todo. Para melhor estudá-los e até no futuro classificar esses animais como espécies diferentes, hoje os pesquisadores dividiram as orcas por tipos. Tipo A: orcas grandes, com cores brancas e pretas bem marcantes. Vivem em águas abertas e gostam de caçar baleias. Tipo B: são menores que as do tipo A. As manchas brancas dos olhos são bem grandes. A parte preta do corpo não é tão escura e algumas vezes chega ao cinza bem forte. Ocasionalmente, as áreas brancas são manchadas de amarelo. São ótimas caçadoras de focas. Tipo C: são menores entre todos os tipos de orcas. Suas manchas dos olhos são mais finas e inclinadas para frente. Assim como as do tipo B, a parte preta do corpo pode ser mais acinzentada. Sua mancha de sela pode ter partes amareladas. Pesquisas mostram que elas comem apenas bacalhaus da Antártica. Tipo D: possui uma pequena mancha branca no olho. A nadadeira dorsal é mais estreita e mais curta do que a das outras orcas. Seus dentes também são menores. Sua nadadeira dorsal é mais arredondada, lembrando a das baleias piloto. Como eu disse, estão sendo realizados estudos com diversos grupos de orcas espalhados pelo mundo todo. Por exemplo, análises de DNA mostraram que as orcas do tipo B e tipo C se separaram recentemente. E as orcas do tipo D são animais totalmente diferentes. Talvez sejam até animais de um grupo, de uma espécie específica de orca. Esses grupos separados de orcas, denominados como tipos,
desenvolveram comunicações, comportamentos e até preferências por alimentos diferentes uns dos outros. São animais carnívoros e comem diversos animais, ou seja, são generalistas. Caçam peixes, focas, leões marinhos, golfinhos, tubarões e arraias, grandes baleias, polvos, lulas, aves marinhas e muito mais. Assim como os bandos de leões e hienas nas planícies africanas, ou como as alcatés de lobos no hemisfério norte, as orcas caçam em grupos, que são muito bem estabelecidos, muito bem organizados. Formam grupos que podem chegar até 40 animais. Algumas gostam de peixes variados. As que pescam arraias e tubarões, muitas vezes preferem os maiores animais. Inclusive, já foram registradas orcas atacando grandes tubarões brancos. Ataque a aves aquáticas já foram registrados até mesmo em cativeiro. Algumas filmagens são famosas, de uma orca predando uma garça e até mesmo um pelicano durante uma apresentação em um parque aquático. Orcas que vivem na costa da Patagônia desenvolveram uma técnica especial para caçar lobos marinhos e jovens elefantes marinhos nas praias. Elas nadam com velocidade até a areia e encalham temporariamente para alcançar sua presa. E para retornar, a orca se contorce até voltar para o mar. Essa prática não é extintiva e somente as orcas dessa região agem assim. É uma técnica que leva anos para ser aprimorada, já que caso a orca fique encalhada, ela irá morrer. Orcas adultas capturam lobos marinhos e os levam vivos para a margem, com a finalidade de treinar as orcas jovens para caçar. Podem caçar também pinguins descansando no gelo. Os ataques às baleias são realizados em grupo. Então as orcas começam a morder a baleia em diversas partes do corpo até enfraquecer o animal. Capturam baleias mink, cinzentas e algumas vezes baleias azuis e até cachalotes. Mas as cachalotes são violentas e também possuem dentes grandes e fortes, podendo se defender e revidar as orcas. As orcas têm boa visão acima e abaixo da água. Também excelente audição e um bom tato. Possuem uma camada de gordura que varia de 7,6 a 10 centímetros de espessura sob a pele, que isola o corpo da água gelada. A fêmea é uma excelente mãe. Ela protege muito bem o filhote. Muitas vezes as fêmeas mais jovens ajudam a mamãe a cuidar do filhote. E isso serve como aprendizado para quando elas forem mamães também no futuro. As mães dão à luz a cada 3 ou 10 anos. Após uma gravidez de 17 meses, nasce apenas um filhote por vez, que pode mamar até os 2 anos de idade. Em alguns casos, o vínculo entre o jovem e a mãe acabará enfraquecendo, e a jovem orca seguirá seu próprio caminho. Mas, na maioria das vezes, o jovem fica com o grupo que nasceu durante toda a vida. Como as orcas dormem? As orcas dormem de uma maneira muito diferente dos humanos. Temos um reflexo respiratório e quando dormimos ou ficamos inconscientes, continuamos respirando automaticamente. As orcas não conseguem dormir assim. Elas têm que se manter conscientes, mesmo quando estão dormindo. Isso ocorre porque sua respiração não é automática. Elas têm que decidir ativamente quando respirar e, portanto, devem estar conscientes mesmo quando estão dormindo. Se, como nós, as orcas adormecessem profundamente inconscientes, parariam de respirar e sufocariam ou se afogariam. Para contornar isso, a orca permite que apenas metade do seu cérebro durma por vez. A outra metade permanece alerta. Isso permite que elas continuem respirando e vigiando. Elas só fecham um olho quando dormem. O olho esquerdo será fechado quando a metade direita do cérebro dormir e vice-versa. Esse tipo de sono é conhecido como sono uniemisférico, pois apenas um hemisfério cerebral dorme de cada vez. Quando dormem,
as orcas nadam lentamente, sem parar, perto da superfície. E como as orcas conversam? Como elas se comunicam? Elas emitem diversos sons e utilizam algo chamado de ecolocalização. Os sons viajam pela água até encontrar um obstáculo, como rochas ou outros animais, voltando em forma de eco. Assim, as orcas conseguem calcular o tamanho, a forma e a distância do obstáculo. Dessa maneira, conseguem se locomover, inclusive durante a noite. Elas possuem uma estrutura social muito complexa, comparada dos grandes macacos e dos elefantes. A família é formada por animais mais velhos, jovens e filhotes. Como eu disse, dificilmente os animais abandonam a família que nasceram. Como as fêmeas podem viver até 90 anos de idade, algumas vezes o grupo tem até 4 gerações na mesma família. Os machos adultos se acasalam com as fêmeas de outras famílias no momento que se encontram. São animais muito inteligentes. Já foram registradas orcas selvagens brincando com pessoas. Por exemplo, quando um homem jogou uma bola de neve perto de uma orca, e ela jogou de volta um pedaço de gelo. Muitas vezes, as orcas acompanham os barcos de pescadores ou de turistas e até nadam junto com as pessoas. Não sabemos qual o objetivo disso, se estão relaxadas, se divertindo ou por outro motivo. Como eu disse, as fêmeas podem viver até 90 anos e os machos um pouco menos, próximo de 60 anos de idade. Elas podem ter filhotes quando estão com até 40 anos de idade. São uma das poucas espécies de animais do mundo que passam período reprodutivo de vida e ainda vivem por muitos anos. Em cativeiro, as orcas vivem bem menos. Na natureza, elas não são ameaças para as pessoas, embora existam registros de ataques a pequenos barcos, por exemplo na costa de Portugal e da Espanha, onde orcas morderam lemes dos barcos e danificaram os cascos, provavelmente porque queriam expulsar as embarcações de suas áreas de caça. No ano de 1977, foi lançado um filme sobre a orca, não um documentário, um filme mesmo, uma ficção, muita ficção. No Brasil, o filme recebeu o nome de Orca, a Baleia Assassina, e em Portugal de Orca, a Fúria dos Mares. O diretor aproveitou o sucesso de Tubarão, um filme de Steven Spielberg de 1975, e mostrava uma orca à procura de vingança. Mas claro que foram mostrados exageros e comportamentos que não existem nas orcas. Por serem animais muito inteligentes e de fácil aprendizado, durante anos, as orcas foram capturadas na natureza e levadas para serem treinadas em aquários do mundo todo. Mas isso mudou bastante, principalmente após o lançamento do filme Free Willy, no ano de 1993. A orca do filme vivia realmente em cativeiro e seu nome era Keiko. Depois de muitos esforços e treinamentos para se adaptar à natureza, Keiko foi libertada em sua terra natal, na Islândia. Mas ela não se adaptou ao clima severo do Oceano Ártico e morreu um ano após sua libertação, quando contraiu pneumonia aos 27 anos de idade. Entre os anos de 1976 a 1997, 55 baleias foram capturadas na natureza na região da Islândia, 19 no Japão e 3 na Argentina. E esses números excluem animais que morreram durante as capturas. Isso caiu bastante na década de 1990. E em 1999, cerca de 40% dos 48 animais em exibição no mundo haviam nascido em cativeiro. Os animais mantidos em cativeiro vivem próximo de 20 anos. São forçados a realizar truques, como saltos e piruetas, que não são naturais para as orcas. Na natureza, elas viajam até 160 km por dia, mergulham fundo e vivem em grandes grupos. E claro que isso é algo impossível no cativeiro. Nos aquários, as orcas não conseguem formar laços familiares. Os jovens são separados de suas mães muito cedo e diversas vezes são atacados por orcas mais velhas.
Brigas entre orcas são comuns. Ao contrário da natureza, onde as orcas não oferecem perigo às pessoas, já foram registrados muitos ataques e mortes em cativeiro. A mais famosa entre as orcas talvez seja o macho chamado Tilikum, que esteve envolvido em 3 mortes de treinadores. Ele foi capturado bem jovem na Islândia, em 1983. Foi transferido para o Parque SeaWorld em 1992. Foi pai de 21 filhotes, dos quais 10 ainda estão vivos. A primeira fatalidade aconteceu no ano de 1991, em um parque aquático no Canadá, quando Tilikum matou uma treinadora. A segunda foi no dia 6 de junho de 1999, quando ele atacou um treinador. E a terceira aconteceu no dia 24 de fevereiro de 2010, quando ele matou a treinadora de 40 anos, Dawn Breschel, no SeaWorld. Esse episódio o tornou mundialmente conhecido e levantou o debate sobre os shows com as orcas. Segundo a versão oficial, Tilikum a afogou, mordendo o braço da treinadora e a levando para o fundo da piscina. No ano de 2013, foi lançado um documentário chamado Blackfish, que conta como é a criação de orcas em cativeiro, nos parques aquáticos, e questiona: qual o limite entre a diversão e a violência contra os animais? No ano de 2015, eu visitei o SeaWorld e vi a orca Tilikum de perto. Aliás, muitas pessoas me criticaram na época, dizendo que estava vendo um show, financiando ou prestigiando esses animais em cativeiro. Mas não é isso, eu queria ver os bichos de perto e perceber como era o treinamento, o condicionamento desses animais. Nessa época, os treinadores já não entravam mais nas piscinas com os animais, apenas davam comandos do lado de fora. Aparentemente, os animais estavam super bem de saúde, e eu duvido que treinadores iriam maltratar os bichos. Mas sabemos que as agressões não são físicas, tem problema de piscina e tudo mais, tamanho e espaço. Mas as agressões, os traumas, são mesmo psicológicos. Em 2014, o SeaWorld emitiu uma resposta oficial onde acusa o documentário Blackfish de fazer uma propaganda enganosa. Em março do ano de 2016, o SeaWorld anunciou que encerraria seu programa de reprodução de orcas, permanecendo somente com os animais já existentes. Também informou que encerraria as apresentações com os animais. Mas até o ano de 2020, as apresentações, os shows com as orcas, ainda estavam acontecendo. No dia 6 de janeiro de 2017, o SeaWorld anunciou que Tilikum havia morrido. A causa da morte foi infecção bacteriana. Na natureza, as orcas não têm predadores naturais. Algumas vezes são atacadas e mortas por outras orcas, pela disputa de alimento ou outros fatores. As orcas foram muito caçadas na Noruega, no Japão, na Rússia e na Antártica, até a década de 1980. Hoje, são capturadas apenas em pequenas quantidades para a alimentação de algumas populações mais tradicionais, no Japão, Groenlândia, Indonésia e algumas ilhas do Caribe. Mesmo sendo uma tradição, eu sou totalmente contra isso, a caça de animais selvagens. Para alimentação, existem outras fontes de alimentação no mundo todo. Até porque as orcas e golfinhos são animais topo de cadeia alimentar. E eles estão sujeitos à bioacumulação de contaminantes. Então, eles comem muitos animais e acabam se contaminando com os bichos de vários níveis dessa cadeia alimentar. Peixes comem pequenos animais contaminados, como camarões, crios e peixes pequenininhos. Posteriormente, os golfinhos e as orcas vão comer grandes quantidades desses peixes contaminados, absorvendo uma porção significativa de contaminantes. E se as pessoas comerem essa carne, também vão se contaminar. A estimativa hoje é que existem pelo menos 50 mil orcas espalhadas pelos oceanos. Mas, segundo alguns estudos, o número de animais pode diminuir. A poluição é uma das causas. No ano de 2020,
Análises em uma orca morta mostrou que ela tinha um pedaço de plástico no estômago. Outra preocupação são as colisões com os cascos e hélices dos motores dos barcos. Um estudo do ano de 2018, publicado na revista científica Science, descobriu que as populações mundiais de orcas estão diminuindo drasticamente devido à exposição a produtos químicos tóxicos e poluição dos oceanos. Além da paralisação total de poluentes, de contaminação das águas dos oceanos, outra coisa muito importante seria o turismo ecológico, observação de baleias, de orcas, de golfinhos. Tudo isso poderia render muito lucro e também muito trabalho, diversas profissões para muitas pessoas. E seria uma ótima ferramenta para a educação ambiental, para passar informações sobre baleias e sobre toda a vida marinha para muitas pessoas. E é isso aí. Se você gostou da orca, esse animal fantástico, deixe seu like, seus comentários e não se esqueça, se inscreva no nosso canal Animal TV e também no nosso Instagram. E fique atento, porque todas as semanas eu vou trazer muitas curiosidades sobre a natureza para você. Tchau, até a próxima!